Bem, irmãos, nós estamos vindo numa sequência temática da Páscoa. Falamos sobre a questão, no período propriamente dito da Páscoa, falamos sobre a morte, sobre a ressurreição. Semana passada falamos sobre alguns eventos que aconteceram antes da ceia, eventos que o Senhor Jesus fez questão de deixar bem claro na cabeça, na lembrança dos discípulos, de que haveria um juízo, o Senhor Jesus voltaria para buscar os seus, e falamos disso na semana passada. Eu quero falar agora de uma situação pós-morte, nos eventos que aconteceram depois da ressurreição, de uma das aparições de Jesus ressurreto, e vamos pensar nisso lá no Evangelho de Lucas. Podem abrir suas Bíblias lá, no capítulo 24. Mas antes de lermos o capítulo 24, nós vamos pensar um pouco nesse ditado popular. Eu vou relembrar aqui esse ditado popular. Vamos ler juntos. O que diz aí? O que os olhos não veem. Conhecida essa frase, né? Vamos fechar os olhos e vamos orar. Santo e amado Deus, eu te agradeço muito por cada pessoa, cada vida aqui, cada pessoa que nos visita. Muito obrigado. Abençoa-nos, Pai querido, com a Tua palavra. Trata, fala aos nossos corações. Nos ensina, ó Deus, nos exorte, nos corrija, nos edifique, Pai Santo, com a Tua palavra. Salva vidas, transforma, Pai, pessoas aqui nesta noite. Desperta, encoraja. Assim eu te peço, no nome de Jesus. Amém. O que os olhos não veem, o coração não sente. Ditado popular antigo. Desde pequeno eu lembro de já ouvir esse ditado. Tenho certeza que os mais antigos aqui também já conhecem há muito esse ditado, essa frase que a gente usa de forma meio oportuna, né? Oportunisticamente, até meio convenientemente. Mas ela tem um problemão de aplicação. Um problema para os crentes no Senhor Jesus, que creem na palavra de Deus. Há um problemão aqui na hora de aplicar estes versículos, ou essa frase de efeito, essa frase, esse dito popular, como a gente costuma chamar. Ignorar as coisas como se elas não acontecessem apenas para não tratá-las, isso não é bíblico. Pode até trazer temporariamente algum tipo de conforto, você ignorar certas coisas, para que elas não te afetem. Mas é só uma questão de tempo, é como mais ou menos nós estivéssemos acertando uma bomba relógio, e mais cedo ou mais tarde, vai dar a hora dela explodir. E biblicamente falando, eu teria aqui um monte de versículos bíblicos para nós justificarmos essa afirmação. Nós devemos tratar os problemas, não evitá-los como se eles não existissem, porque o nosso Deus é soberano sobre as alegrias e sobre as tristezas. Se cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, evitar as coisas que podem nos, de alguma forma, sensibilizar, podemos estar nos desviando de um processo de Deus de tratar nosso coração. Então não é, biblicamente falando, muito coerente. Na verdade, a Bíblia, quero sintetizar uma resposta à Bíblia a essa má aplicação desse versículo, ou dessa frase, desse pensamento, ou desse dito popular, ligando as ideias de que nós precisamos ter tanto os nossos olhos quanto o nosso coração harmoniosamente servindo ao Senhor, e não obrigatoriamente ou não
permitindo que eles nos escureçam o entendimento das coisas que estão ao nosso redor, e quero usar um texto para justificar esse pensamento. Salmo 19:8 diz que os preceitos do Senhor são justos, ou seja, a palavra, as verdades que o Senhor nos ensina são justas. E dão o quê? Alegria ao coração. Os mandamentos, as ordens, a vontade do Senhor são límpidas, são claras e trazem o quê? Então, esse negócio de os olhos não veem para o coração não sentir é uma tentativa antibíblica de nos colocar na contramão dessa harmonia que tem que haver entre o coração e o que os nossos olhos veem. Porque se temos a palavra de Deus como o norte, como a referência, como o princípio de todas as coisas, nós não precisamos nos esquivar das coisas para não sentir, porque o nosso coração será, ele refletirá as verdades absolutas, justas do Senhor, e os nossos olhos vão nos fazer enxergar com clareza os mandamentos, as ordens, a vontade soberana do nosso Deus. A questão é que eu quero usar esse ditado popular hoje, mas num outro sentido, não no sentido que ele foi criado. Ele foi criado no sentido de ocultar coisas, de se desviar de problemas, mas eu não quero pensar nele dessa forma. Eu quero usar esse ditado popular para ilustrar o episódio aqui de Lucas, capítulo 24, dos versos 13 até o 34, que a gente vai ler. Vamos ler aos poucos. Episódio esse que vai marcar a realidade, o encontro do Jesus vivo, do Jesus ressurreto, com dois de seus discípulos que estavam ali saindo de Jerusalém, logo depois da crucificação de Jesus, em crise, num certo pânico, eles não estavam nada bem, e eles saem dali com aquela percepção de que tudo deu errado diante dos seus conceitos, mas vamos ver isso à luz desse ditado popular. Não como ele foi criado, mas vamos tratá-lo de outra maneira, e vamos pensar nisso à medida que formos lendo o texto bíblico. Acompanhe comigo. Vamos ler, eu vou comentar, vamos ler, eu vou comentar, e assim não alongamos muito também o nosso tempo, que já está um pouco reduzido. O verso 13 diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Naquele mesmo dia, o dia da morte do Senhor Jesus, o dia que Jesus foi crucificado. Dois dos discípulos de Jesus, Cleopas é um deles, e o outro não se tem convicção de quem seja, mas seguramente eram pessoas que criam e já tinham ouvido que Jesus morreria, ressuscitaria, conforme as promessas já realizadas para a vinda do Messias, do Filho de Deus. Eles estavam saindo depois da crucificação para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de distância. E no caminho eles conversavam a respeito de tudo que eles viram e daquele momento trágico para os discípulos de Jesus, que não perceberam que estava acontecendo apenas o que Jesus disse que aconteceria. E eles iam falando sobre isso no caminho, e enquanto discutiam, diz o verso 15, nada mais, nada menos que o próprio Jesus aproximou-se deles naquela caminhada e começou a caminhar com eles. E aqui o que eu quero gastar algum tempo. Mas os olhos deles, no verso 16 diz, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Irmãos, qual é a nossa frase popular, hein? Que os olhos não veem, o coração... Pois é, eles estavam duros de todo jeito aqui. Eles simplesmente não podiam enxergar que aquele que os encontrou no caminho, logo no começo do caminho para Emaús, saindo de Jerusalém, era aquele que eles viram há alguns dias, já haviam passado 3 dias, na verdade, que ele havia sido morto, ele foi de fato sepultado, e depois do 3º dia ele ressuscitou, mas eles simplesmente não criam, estavam chocados, estavam meio apavorados, e nada mais nada menos que Jesus encontra com eles no caminho, mas o texto diz que os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Irmãos, o que cegou aqueles dois
que tecnicamente conheciam Jesus. O texto diz que eles eram discípulos. O que é que cegou aqueles dois de reconhecerem a Jesus? Essa resposta nós teremos nos demais versículos, que nós vamos continuar lendo. Vamos responder essa pergunta nos versículos que continuaremos a ler agora. O verso 17 dá um dos motivos deles não terem reconhecido Jesus, mesmo sendo pessoas tecnicamente que conheciam Jesus, pois são apresentados como discípulos, como nós aqui, que conhecemos a Cristo. E se formos apresentados ou formos nos apresentar em algum lugar, nós nos apresentaremos como cristãos evangélicos, como crentes no Senhor Jesus, discípulos de Jesus. Mas nós vamos perceber, na medida que vamos responder essa pergunta, o porquê que eles estavam cegos, ou porquê que eles não reconheceram a Jesus, você vai ver que nós podemos também ser discípulos, porém, por muitas vezes na nossa vida, simplesmente não identificarmos que Jesus está vivo e cuidando de nós, ao nosso lado. E vamos ver alguns motivos aqui que atrapalharam esses homens. Verso 17 diz assim: ele lhes perguntou, Jesus, né? Sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham. Eles pararam com o rosto, ou com os rostos entristecidos. Meus irmãos, esses camaradas estavam em pânico. Nada do que aconteceu era desconhecido desses dois que criam em Jesus. Não deveria ser sequer surpresa que Jesus morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, porque Jesus disse que isso aconteceria. Mas eles não somente ouviram com o ouvido distraído, um ouvido, como falamos semana passada, adormecido. Crentes que dormem, lembra que eu falei semana passada? Eles estavam meio adormecidos, e diante daquela situação, eles entraram em pânico e entraram numa tristeza de alma muito grande. Eles estavam absolutamente abatidos. E tristeza, abatimento de alma, nos faz perder a percepção de que Jesus está vivo e cuidando da gente. Que Deus não se distraiu quando alguma coisa acontece na nossa vida e nos pega, talvez, de surpresa. Talvez eles, mesmo crendo em Jesus, que Jesus de fato morreria, ressuscitaria, eles tivessem alguma esperança que aquilo pudesse acontecer de um modo não tão violento, mas simplesmente a tristeza cegou de tal maneira a mente daqueles camaradas, que o próprio Jesus chegou ali, e aquele abatimento de alma, aquele olhar somente para o seu próprio coração, para o seu próprio momento, fez com que eles deixassem de crer que Jesus disse que estaria vivo e ao lado deles. A tristeza foi maior do que a verdade da ressurreição de Jesus Cristo. A tristeza cegou aqueles caras. Muitas vezes a tristeza nos cega porque nós esquecemos quem Jesus é. Muitas vezes deixamos de perceber que Jesus está vivo e cuidando de nós e ficamos cegos. Há tanto que Deus está fazendo, há tantas coisas que Deus está provendo, aos livramentos, aos cuidados, às verdades que estão por vir, ainda que eu não saiba, Deus é absolutamente soberano e Ele vê amanhã e eu não. Mas a tristeza dos acontecimentos algumas vezes nos engole de uma forma tão grande que a gente fica cego também, como aqueles dois. Então a primeira coisa que fez com que eles ficassem cegos e não reconhecessem Jesus foi essa tristeza inexplicável da alma. A segunda realidade está no verso 18. Diz assim, acompanha comigo. Um deles, chamado Cleopas ou Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? O mesmo que estava com a alma entristecida, ele foi debochado. Ele foi presunçoso. Parece que você não estava aqui vendo as coisas, só nós vimos. Você não estava em Jerusalém, não viu as coisas? Há um tom de arrogância aqui. Há um tom de presunção.
Eles se achavam, então, discípulos de Cristo, mas para crer que Jesus estava ali, a tristeza deles os cegou completamente. E agora, por se acharem, talvez, mais inteligentes do que aquele homem que os encontra no caminho de forma desapercebida, você não estava lá, não? Você não sabe o que aconteceu? Presunção, arrogância. Mas isso é pecado, isso cega. Presunção nos cega. Achar que já sabemos tudo. Achar que o outro, talvez por falar uma frase que talvez eu não a considere tão inteligente, o coloca numa posição de inferior a mim. Isso nos coloca numa posição de sabe-tudos, enganosa, mentirosa, presunçosa, orgulhosa, arrogante. E sabe por que eles estavam cegos para ver Jesus? Porque o coração era arrogante. Havia presunção. Você não viu? Você não estava lá? Presunção é um inimigo poderoso, irmãos. Achar que sabemos tudo, que somos todos poderosos e que podemos, porque já temos mais experiência nisso ou naquilo. Querido, sempre tem um com mais experiência que você. Talvez tenha menos conhecimento acadêmico que você. Talvez tenha menos, talvez até experiência de algumas áreas que você, mas sempre tem um que sabe mais do que a gente, pode nos influenciar, pode nos ajudar, principalmente nos nossos medos, nas nossas inseguranças. Esses homens estavam absolutamente medrosos e inseguros, mas foram rápidos em ser presunçosos na hora de colocar aquele homem numa situação difícil. Você não estava lá, não? Isso cega, irmãos. Presunção cega e faz com que a gente não enxergue Jesus vivo. A gente se acha alguma coisa, mais do que devíamos. Mas tem um outro motivo também que atrapalhou aqueles homens de enxergarem as coisas. Verso 19. Jesus respondeu de forma paciente. Que coisa? Tipo, deixa eu ver o quanto vocês sabem de mim. Que coisa? Perguntou ele, Jesus. Aí eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Que coisa, hein, irmãos? Eles sabiam tudo. Conhecimento sem fé não vale nada. Conhecimento do Senhor sem temor ao Senhor só afeta teu intelecto e só coopera com a nossa presunção e arrogância. Conhecimento tem que se transformar em chamas do Espírito no teu coração e na tua alma, te tornando um homem e uma mulher obedientes ao Senhor e à sua palavra. Conhecimento do Senhor que nos torna arrogantes só causa cegueira para não enxergar o Jesus vivo que estava do lado deles, para enxergar o Jesus vivo que está ao nosso lado, todo dia, amorosamente, pacientemente. Mas não acabou aí não. Tem mais coisas que cegaram aqueles homens e que nos cegam também. Verso 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades, diziam eles para Jesus, o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Sabe qual foi o outro elemento de cegueira aqui? Expectativas erradas. Eles sabiam tudo. Eles testemunharam tudo que Jesus já havia dito que aconteceria. Mas eles queriam um general romano, um Jesus montado num cavalo branco, com um grande escudo, capacete, peitoral de aço, uma grande lança, comandando os exércitos dos cristãos, matando romanos. Eles não queriam um Salvador morto na cruz. Esse para eles não servia. Fraco esse aí, esse eu não quero. A questão é que precisava que o Cordeiro de Deus fosse para a cruz para que tivéssemos vida. Vida eterna. Perdão de pecados. Mas eles estavam com expectativas erradas. Eles estavam enxergando só o que os olhos viam ali diante deles. Eles não estavam enxergando pela fé as coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Não, eles não estavam querendo coisas que não se poderiam ver. E sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. É da gente? Liberte-nos desse. Sem fé é impossível agradar a Deus. Conhecimento sem fé é apenas recursos que alimentam a presunção, a arrogância e a cegueira espiritual.
Ninguém enxerga Jesus apenas pelo conhecimento. Há necessidade de um coração de joelhos aos pés da palavra de Deus. E aí o Espírito de Deus abre nossa mente e nosso coração, para não somente obedecermos aquilo que confessamos crer, mas para reconhecer Jesus, caminhando com a gente em todo o caminho. Jesus vivo. Mas a coisa não acabou aí não. Mais coisas nos cegam. Como cegaram aqueles homens lá. Verso 22, acompanha comigo. Algumas das mulheres entre nós, continuam eles falando com Jesus, né? Nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Se vocês lembram, há 3, 4 semanas atrás, na mensagem da Páscoa, nós falamos aqui sobre aqueles momentos ali no sepulcro, aqueles montes de eventos e situações que Jesus e Deus soberanamente permitiu que acontecessem, até a delicadeza do lenço que cobriu o rosto de Jesus do lado das faixas sem estarem cortadas, lembram? Que nós comentamos aqui na mensagem da Páscoa. Tudo para quê? Para que aqueles homens crescem. Porque eles tinham uma grande dificuldade em crer. É muito mais fácil ser um incrédulo do que um crente no Senhor Jesus. E sabe o que está cegando esses dois aqui agora? Incredulidade. Eles ouviram o testemunho das duas mulheres. E assim mesmo continuavam questionando que Jesus estava com eles ali no caminho. Irmãos, incredulidade é uma coisa virulenta, perigosa, ela contagia. Não adianta conhecer as coisas de Deus sem conhecer o Deus de todas as coisas. Isso requer oração, isso requer intimidade, isso requer exercício da fé, comprometimento com a verdade, comunhão dos santos, vida de oração. Não tratar Deus como aquele que eu uso quando preciso. Senão nos tornaremos, não seremos melhores do que esses dois incrédulos, discípulos incrédulos, cegos, Jesus do lado deles, porém eles tinham os olhos fechados, eles não tinham como enxergar, porque a incredulidade já tinha tomado o coração deles. Irmãos, como é fácil para nós descrermos de que o Jesus vivo cuida de nós, só porque talvez amanhã o problema de sexta-feira continue lá na tua casa. A gente descrê que Jesus é o Filho de Deus que morreu na cruz pelos nossos pecados, só porque talvez amanhã o teu problema bancário, financeiro, seja o mesmo de sexta-feira. O teu problema com o teu patrão no trabalho pode ser que seja o mesmo. A gente só acredita em Jesus se Ele nos serve. A gente só acredita em Deus se Ele responde do meu jeito às minhas aflições. Aí Deus está vivo, aí Jesus está vivo. Afinal de contas, meus problemas acabaram. Se você já responde bem a pergunta, se Jesus vier agora, você vai estar com Ele no céu? Acho que a ideia, meus problemas acabaram, está bem respondida. Mas se você não responde bem a pergunta, se você morrer agora, você tem certeza que você está com Jesus no céu? Você deve realmente pensar sobre incredulidade. Porque ela nos cega, ela tira a nossa percepção de crer que o nosso Senhor Jesus está vivo e há de vir buscar os seus. Amém? Lutemos para que a incredulidade não ocupe nenhum espaço em nosso coração, nos cegando, tirando nossa percepção da convivência com Jesus vivo. E ainda há mais um motivo, aqui no próprio texto, que ajudou, que cooperou com a cegueira daqueles dois. Verso 24. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Irmãos, por incrível que pareça, a situação pode piorar. Depois de tudo que nós já vimos, talvez a gente pense, chega, né? Já está mais do que cheio de motivos aqui para o camarada estar cego. Mas tem um outro motivo ainda que eu creio que salta aos olhos aqui. Estava tudo exatamente do jeito que as mulheres tinham dito. Os dois que foram ao sepulcro eram Pedro e João. Mas eles não viram. E ainda assim aqueles dois simplesmente não enxergaram Jesus no caminho. Sabe por quê? Porque desconfiaram do testemunho dos apóstolos. Desconfiaram dos testemunhos de Pedro, de João, daquelas duas mulheres.
desconfiaram de que o Senhor, de fato, estava cumprindo tudo aquilo que estava predito para Jesus. Então, incredulidade e desconfiança andam muito juntos, né? Mas o texto destaca esses dois pensamentos, e nós somos, irmãos, muito apegados às coisas que vemos. E não é pelo fato de que vemos, elas simplesmente existem. Eu creio, nós aprendemos na escola, né? Você aprende na escola que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Nós já aprendemos? Quando que foi? Agora, né? Recente, quando é que foi? Hein? Ninguém lembra mais quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil? 22 de abril de 1500. Você viu? Você estava lá? Você viu? Pois é. Mas nós não botamos nas provas que cremos, e se botarmos que foi Cristóvão Colombo que descobriu o Brasil, tomamos um 0 gigante. Você estava lá quando Cristóvão Colombo descobriu a América? Quem estava lá? Quem estava lá? Mas você não crê, você não coloca na prova. Aí o meu Deus, o nosso Deus, o Senhor da vida, aquele que mandou Jesus morrer pelos nossos pecados, nos deu perdão de pecados e vida eterna, ele diz, olha, como estava nas Escrituras, Jesus morreu, ressuscitou, Pedro e João foram lá, viram tudo, não havia ninguém lá, as mulheres, as Marias foram lá, a Joana foram lá, não tinha ninguém, está tudo em cima, como Jesus disse, mas o camarada simplesmente desconfia. Nós temos essa capacidade, irmãos, de desconfiar da graça do Senhor. Se as coisas não acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecessem, nós desconfiamos de textos do tipo, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. A gente desconfia. A gente crê aqui, talvez em público, mas na hora amanhã lá no trabalho de você esperar no Senhor aquela resposta que não veio, você murmura, você difama, você maldiz. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, a Jesus, e foram, todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o seu propósito, né? Mas todas as coisas não é possível. A gente questiona a Deus com uma rapidez incrível, mesmo diante de tantas realidades de cuidado, de zelo do Senhor, de graça, de misericórdia. A gente fala aqui, olha, eu não enxergo amanhã, o máximo que eu enxergo é o que eu estou vendo, é ali a minha porta, eu não sei o que vai acontecer comigo quando eu dobrar ali a porta. Mas o meu Deus, o Deus soberano, o Senhor de todas as coisas, Ele sabe tudo, e Ele me prepara, Ele cuida de mim, tem cuidado de mim todo esse tempo, até aqui. Ainda assim eu desconfio, eu oro com desconfiança, eu canto com desconfiança, eu peço com desconfiança, até que Deus me prove que Ele é Deus mesmo, fazendo uma coisa que eu preciso ou eu quero. Isso é jeito de se relacionar com o teu Salvador? Quem vive assim está cego e não vai reconhecer Jesus vivo em lugar nenhum, como esses dois aqui, como talvez a gente em nossa caminhada. Diante, então, de tanta sujeira nos olhos, de tanto cisco nos olhos, seria realmente impossível se esses dois aqui sentissem alguma coisa no coração. Bem no nosso ditado popular, usado aqui dentro do nosso contexto, né? Os olhos veem, como é que é? Que os olhos não veem o coração. Como é que esses homens vão sentir alguma coisa no coração? Eles não conseguem enxergar Jesus. Estão cheios de sujeira nos olhos. Estão cheios de impureza nos olhos. Como é que eles podem querer sentir a presença, o cuidado, o zelo do Senhor Jesus? Seus olhos estão impregnados com todo tipo de sujeira. Aí Jesus, pacientemente no caminho de Emaús, como um oftalmologista celestial. Esse aí é chique, hein? Já vim para Mogi Guaçu, né? Então, um oftalmologista para cá, né? Ele é amado que Mogi Guaçu, né? Ele simplesmente começa a abrir os olhos daqueles dois. E o tratamento inicial é o convencional. Quando você vai no oftalmologista, às vezes não dá nem tempo de dizer o que é, ele já pinga o dilatador de pupila, né? E tu fica lá cegão, né? O tratamento de Jesus é o convencional, não tem nada de novo. Verso 25 diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Jesus pingou um monte de gota de dilatador de pupila, aqueles bem forte neles. Eles ficaram lá
Olha a frase que sai da boca do Senhor Jesus, a paciente frase que sai da boca do Senhor Jesus. Como vocês custam, como vocês demoram a entender, a crer em tudo que os profetas falaram. E o verso 26, Jesus começa o tratamento. Não devia Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? Meus irmãos, a impressão que dá quando Jesus diz isso, vou dizer o motivo já, é que Jesus toca no nervo óptico da cegueira deles, toca no centro do problema deles de cegueira. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Essa era a base da crise deles. O meu rei morreu. Aquele que eu estava botando toda a minha esperança, ele morreu. Não deu, não aconteceu, e agora? Irmãos, é absolutamente comum perdermos as esperanças como aqueles dois. Me mandaram embora, e agora? Minha namorada fugiu. Espero que nenhuma delas fuja, não tem muitas aí, mas... E agora? Acabou meu chão. Ainda que nós tenhamos promessas da provisão de Deus em todas as áreas da nossa vida, ou para todas as áreas da nossa vida, irmãos, a gente normalmente se desespera quando nossas expectativas se frustram. Sabemos que Deus é provedor, é cuidador, que Ele vê o amanhã e eu não vejo, Ele cuida de mim, Ele me ama, mas quando a gente se frustra, quando alguma coisa não dá como a gente planejou, nós planejamos as coisas como se nós fôssemos deuses, irmãos. Planejei, nem Deus toca, hein? Eu planejei um plano perfeito. Eu fiz um negócio que não pode falhar. Aí vai não dar certo, pronto. Aí já entra em parafuso, já deixo de ir à igreja, já não faço oração, põe um Deus de castigo, e pronto. Aí começa aquela síndrome do fracassado espiritual. Exatamente como se o nosso rei tivesse morto. Fazemos exatamente como se o nosso rei estivesse morto. Não fazemos nada diferente daqueles dois. Vocês devem estar lembrados, já falei aqui, o problema dos discípulos era simplesmente que eles não criam que Jesus estava vivo. E eu volto nessa última mensagem, dessa sequência da Páscoa, que o tema foi Jesus vivo. Eu volto a essa realidade, irmãos. Nós cometemos pecados reincidentes, pecados já confessados, fazemos de novo. Sabe por quê? Porque para a gente Jesus está morto. Porque se eu cresce que meu Jesus está vivo e olhando com os dois olhos, atentos, como Pai, como Deus, como Rei, para aquelas minhas decisões voluntárias de cometer pecados já confessados de novo, de voltar a andar na contramão da vontade de Deus deliberadamente. A gente faz isso porque a gente esquece que os olhos do Senhor estão perfeitamente vivos e ativos, olhando para mim, porque o meu Senhor Jesus, o meu Rei vive. Mas se eu tratá-lo como morto, eu continuo fazendo as coisas como se o Evangelho fosse uma boa notícia só para domingo, quando eu preciso de algum tipo de adrenalina espiritual para poder sair bem da igreja. Não podemos tratar Deus assim. Nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. Amém? E no verso 27 diz lá, e começando por Moisés, o Senhor Jesus, então, depois de tocar no nervo óptico deles, né? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Meus irmãos, eu acho que Jesus começa o tratamento oftalmológico espiritual daqueles dois ali, por 11 quilômetros de caminhada. Eu acho que Jesus fez um panorama bíblico de Gênesis a Zacarias. Porque é isso que o texto diz. E o Senhor conversava com eles a respeito de todas as Escrituras. Foram 11 quilômetros. O Senhor Jesus varrendo de Gênesis até Zacarias, que é o que eles tinham disponível na mão para poder folhear naquele momento histórico ainda.
Espetáculo, irmãos. Eu acho isso aqui lindo demais, a paciência de Jesus. Jesus não ficou com argumentos, Jesus não ficou dando ideias, tentando convencê-los por outros caminhos. Jesus apresentou a palavra de Deus. Se não fosse a palavra de Deus para ajudar a abrir os olhos daqueles dois, o que seria? E Jesus fez exatamente isso. E o texto continua, no verso 28. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Isso aqui é outra coisa maravilhosa desse cuidado do Senhor Jesus. Chegando lá no destino deles, em Emaús, já próximos da casa que eles deveriam entrar, ali na região de Emaús, Jesus fala de Gênesis e Zacarias com eles, e eles, pelo jeito, estavam, é mesmo, é verdade, Deus falou e tal. Seguramente falou sobre o Messias, que ele viria, que morreria, seria o Cordeiro de Deus, que seria afligido, sofreria, iria, enfim. Aí Jesus chega lá, chegando na entrada da casa lá em Emaús, Jesus vira para ele, simplesmente, o texto sugere isso. Valeu, gente, tchau. É o texto está dizendo. Olha lá. Jesus fez como quem ia mais adiante. Tá bom, gente? Valeu? Entenderam? Ouviram tudo? Até mais. O que eles dois fizeram? Verso 29. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco. Já é noite, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Amados, nós temos que fazer mais isso. Se o Senhor está curando a nossa cegueira, devemos ser mais persistentes no desejo de ficar agarrados, presos, ligados a Jesus. A gente muito facilmente acaba o culto, a gente vai para casa, daqui a pouco já está falando do time que subiu, que rebaixou, o que fez, o que aconteceu. Amados, temos que ter mais na nossa boca o que esses dois fizeram. Jesus, fica conosco. É lógico, não estou querendo entrar em critérios teológicos da habitação do Espírito Santo. Sabemos que o Senhor Jesus está em nossa vida o tempo todo. O próprio Deus habita em nós com o seu Espírito. Mas o que eu quero fazer essa ligação aqui é desse trato. Jesus nos tratou com tanto carinho. Jesus nos trata agora com tanto carinho. Jesus está nos pegando no colo e abrindo nossos olhos para pararmos de ser cegos. Aí acaba o culto, a gente vai embora. Nós temos que sair daqui. Senhor, fica conosco, fica comigo. Temos que ter mais esse apelo à nossa boca, eu quero continuar enxergando. A gente deixa simplesmente as coisas passarem com muita facilidade. Esses dois aqui, quando tiveram seus olhos num processo de serem curados, eles pediram, Senhor, fica conosco. Eu creio mesmo, irmãos, que o tratamento, a base do tratamento que esses homens receberam foi a palavra de Deus. E, sem dúvida, o efeito da palavra de Deus está começando a acontecer para gerar esse apelo, Senhor, fica conosco. O que acontece no verso 30? Quando estava à mesa com eles sentaram para comer, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Amados, sabe o que está acontecendo aqui? O oftalmologista celestial, depois de dar todo o tratamento, dilatou a pupila com verdades que confrontam, deu um tratamento terapêutico apresentando a palavra de Deus de forma completa. Na verdade, antes toca no nervo, né? Na verdade, é a confrontação. Tratou eles, tratou o coração, tratou as vistas, a alma deles com as verdades bíblicas, com a palavra de Deus. E agora o Senhor dá o toque final, eu estou chamando isso a gota da graça. Jesus simplesmente senta com eles à mesa, tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isso aconteceu exatamente assim. Aqui atrás, no versículo 19 do capítulo 22, o Senhor Jesus estava ceando antes da sua morte com os discípulos. O que ele fez? No verso 19 do capítulo 22, tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo, e assim vai. O que acontece aqui agora no verso 30? O Senhor Jesus senta à mesa com eles, toma o pão, deu graças, partiu. Eu creio, irmãos, francamente, Jesus aqui aplica aos olhos da alma daqueles homens a gota de graça que faltava para completar o processo da cura daqueles homens. Irmãos, eu fiquei de fato, já li esse texto, já preguei uma mensagem diferente sobre esse texto, mas eu fiquei impressionado com esse processo carinhoso, cuidadoso e completo de Jesus com esses dois.
por maior que seja a nossa cegueira espiritual, irmãos, nós não precisamos do que mais do que uma gota da graça. O que nós estamos recebendo aqui agora, uma pequena gota da graça carinhosa, cuidadosa do Senhor Jesus, nos fazendo enxergar aquilo que pode estar nos cegando, nos fazendo enxergar aquilo que pode estar nos impedindo de perceber que o nosso Senhor Jesus está vivo e ao nosso lado, cuidando de nós do tempo todo e ainda nos garantindo o perdão de pecados e vida eterna no céu. Essas coisas que cegam, elas batem muito forte à nossa porta. Essas coisas que nos fazem ficar com a aparência daqueles que enxergam, mas com a alma cega, são muito comuns. A gente precisa da palavra de Deus. A gente precisa da confrontação bíblica, tocando no nervo óptico da nossa memória, do nosso coração, para que a gente seja despertado para coisas que a gente já ouviu, para podermos ser tratados, curados. E o verso 31 completa. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele dali, o Senhor Jesus, desapareceu da vista deles. Amados, daqui em diante o ditado popular muda. No momento que esses homens foram curados e os olhos da alma desses homens foram abertos pelo Senhor Jesus, o nosso ditado muda. Agora o ditado passa a ser: o coração sente, porque os olhos agora veem. Talvez a gente chegue em alguns momentos da vida cristã, irmãos, que a gente não está sentindo nada. Vem para a igreja e volta para casa do mesmo jeito que saiu. Sabe por quê? Porque tem tanto cisco nos teus olhos. Tem tanta sujeira, como citamos aqui, dos nossos olhos. Incredulidade, prepotência, arrogância, descuidado, desconfiança. Tanta coisa atrapalhando, que a gente entra e sai da igreja, o coração não sente mais nada, nossa alma, nosso ser está estranho. Mas no momento que percebemos que nosso Senhor Jesus está vivo, cuidando de nós sempre, o tempo todo, Ele morreu sim para termos perdão de pecados e vida eterna, mas está vivo agora, andando conosco, cuidando da gente, para que a gente viva uma vida confiante, santificada, lutando contra o pecado, apresentando o amor de Jesus aos perdidos, de serviço, de gratidão na igreja, aos outros. Irmão, isso muda tudo. Aí o nosso coração sente, porque os nossos olhos estão vendo o Senhor Jesus vivo. Amém? Precisamos lutar por isso, precisamos batalhar para que seja assim. E eles dizem no verso 32, perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o coração de vocês, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? A palavra de Deus ia trazendo de novo calor ao coração daqueles homens que queriam apenas resultados. Eles queriam um Jesus guerreiro e viram um Jesus morto. Esse não. Aí Jesus foi tratando, com a palavra de Deus foi cuidando e o coração foi sendo aquecido, até poderem enxergar e sentir aquilo que precisa realmente, aquilo que vale ser visto e vale ser sentido. Amados, depois que aqueles dois, com um monte de credos falsos a respeito da vida, então eles foram daquela forma tão confrontados, eles passam então a enxergar, como também voltam a sentir. Eu creio que a nossa realidade é essa. Nós precisamos sair daqui aquecidos pelos cuidados do Senhor. Nós precisamos sair daqui movidos pela essa graça cuidadosa, por essa gota de graça. Recebemos apenas uma gota, porque nós temos recebido banhos de graça. Mas a gente cego, pouco enxerga. Mas agora enxergando uma gota de graça, sem dúvida alguma, pode mudar a nossa história. E o que aqueles dois fizeram com a gota de graça que receberam? O verso 34 diz que levantaram dali e foram imediatamente contar aos outros o que aconteceu, e eles terminam dizendo: é verdade, o Senhor Jesus ressuscitou. Amados, sabe por que evangelizamos pouco? Sabe por que somos acomodados e não temos aquela ousadia que nós queremos até, mas nos detemos pelos motivos mais banais? Servimos pouco, temos pouca iniciativa, porque a gente vê pouco. Temos que clamar agora: Senhor, fica conosco, abre meus olhos, ajuda-me a ter o coração aquecido, porque
Sem dúvida, isso vai me tornar aquela pessoa mais dinâmica que eu quero ser, aquela pessoa mais inquietada com servir. Eu creio, é verdade, o meu Senhor Jesus está vivo, Ele ressuscitou e por isso eu sirvo. Se alguém pensar em servir, fazer alguma coisa por minha causa, ou eu por causa de vocês, não vamos fazer nada. Nós somos bons, muito, muito bons para coisas de curta duração. Mas para verdades espirituais que envolvem as coisas eternas, se não for enxergar Jesus Cristo vivo, só isso realmente pode nos fazer ter longa duração na vida, na carreira cristã, como servos, como súditos do rei. Coisas temporais que nos animam temporariamente, tem seu efeito, mas logo passa. Ver o Senhor Jesus nos aquece o coração para sempre. Vamos ficar de pé. O que tem poder então para nos cegar? Tristeza, a tristeza da decepção, presunção, conhecimento sem fé, expectativas erradas, incredulidade, desconfiança. Isso tem um poder tremendo para cegar. Quem tem poder para abrir os olhos? Baixa um pouquinho. Quem tem poder para nos curar? Jesus tem poder para nos curar. Uma gota de graça. Uma gota de graça fez com que Jesus andasse 11 quilômetros com 2 cegos que já deviam estar vendo há muito tempo por serem discípulos de Jesus. Uma gota de graça fez com que Jesus discipulasse aqueles 2 por 11 quilômetros, de Gênesis a Zacarias. Uma gota de graça fez com que Jesus servisse o pão para aqueles 2. Amados, o Senhor Jesus continua servindo o pão para a gente. Temos sido servidos pelo Senhor o tempo todo. Nós temos recebido o pão das mãos de Jesus todos os dias, senão não tinha mais ninguém aqui agora. O Senhor tem dado provas e mais provas que vive, servindo o pão do seu cuidado, o pão da sua bondade, o pão da sua paciência, todos os dias, só para que nós creiamos e tenhamos nosso coração aquecido. O que mais a gente está precisando? Apenas uma gota de graça faz o coração sentir o que os olhos realmente podem ver. Vamos fechar nossos olhos. Eu quero orar por você. Deus amado, Pai querido, muito obrigado pela tua bondade em cuidar de nós, ó Deus, dessa forma tão bondosa, tão carinhosa, tão zelosa. O teu desejo de abrir nossos olhos, ó Deus, é explícito na tua palavra. As coisas que nos cegam também são explícitas, ó Pai. Cabe a nós agora nos levantar e gritarmos: Senhor Jesus, fica comigo. Me ajuda a limpar essas coisas que me impedem de ver o Senhor o tempo todo, vivo, cuidando de mim ao meu lado. Oh Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Pai. O Senhor sabe o coração de cada um aqui. Se entrou aqui frio, eu peço a Ti em nome de Jesus que saiamos aquecidos pela visão real do Jesus vivo. Aquece nossos corações, que a Tua palavra nos aqueça, que nossos olhos sejam tocados pela Tua graça, que nos faz enxergar o Senhor. Renova-nos, Senhor. Enche-nos, ó Pai, de desejo, de serviço, de compromisso com o Senhor e com a Tua palavra. Muito, muito obrigado, ó Deus. Uma gota apenas de graça. Temos recebido muito mais, mas uma pequena gota, que grande diferença faz. Ajuda-nos, ó Deus, ensina-nos, ó Pai, a viver contigo, reconhecendo a Tua vida em nossa vida. Muito obrigado, Pai. Dá-nos uma semana em tudo dirigida pelo Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a tomar decisões que Te honrem, no nosso trabalho, na escola, na família, onde estivermos. Ajuda-nos, Senhor, a Te honrar com nossas escolhas. Ajuda-nos, Senhor, a lutar contra o pecado, buscando uma vida santificada, porque assim o Senhor ordena. Ajuda-nos, ó Deus, a testemunhar de Cristo aos perdidos, tantas pessoas ao nosso lado, até dizendo que creem em Jesus, mas um conhecimento sem fé, conhecimento de um Jesus morto. Ajuda-nos a mostrar que o nosso Salvador vive.
Muito obrigado pelos dízimos e ofertas. Continua abençoando, Pai querido, a tua igreja. Dá trabalho, dá sustento, Senhor, para cada um, para que possamos, ó Deus, ter o que precisamos para cuidar das nossas famílias e ter com alegria, ó Pai, aquilo que é teu para te entregar, ó Pai, na tua casa. Ajuda-nos a administrar os recursos, ó Deus, com temor e sabedoria que vem do Senhor. Assim eu te peço, Pai querido, te agradecendo muito por essa tarde e noite juntos aqui, em teu nome. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Podem sentar. Eu estarei ali à porta para cumprimentar vocês. Tem um tempinho de oração.